Bem-vindo ao canal de meditação Alimentando a Alma. A meditação de hoje tem o tema A Pedra Removida. Temos vários motivos para colocarmos uma pedra em cima de alguns problemas, mas a vida que levamos nos conduz a caminhos que geram dificuldades, gastos excessivos, vícios, um relacionamento aberto. Cada um faz o que bem entende, sem dar satisfação a ninguém. Esses são alguns motivos que levam a causar problemas, e eles são prejudiciais ao nosso viver. Quando conseguimos resolver, colocamos uma pedra em cima deles, no sentido de ficarem presos e nunca mais saírem para causar problemas novamente. Essa pedra era a segurança que estaríamos protegidos daquilo que nos atrapalhava. Nos tempos passados, um túmulo era fechado com uma pedra. Ela era colocada na porta, lacrando o túmulo, para que não fosse violado. Quando Jesus chega à aldeia onde moravam seus amigos, Lázaro, Marta e Maria, seu amigo Lázaro já fazia 4 dias que havia morrido. Ele, porém, foi ao túmulo e lá estava uma pedra fechando o sepulcro. E lá não havia vida, apenas um homem em estado de podridão. E ele diz: tirai a pedra. E ressuscitou Lázaro, trouxe de volta a vida. Mas esse próprio Jesus foi condenado, mesmo sendo inocente, trocado pela vontade do povo, dando liberdade a um bandido, e Jesus sendo crucificado. E também foi levado a um túmulo que foi fechado com uma pedra. Passaram-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas nesse último dia, o primeiro da semana, Maria Madalena foi de madrugada. Chegando lá, encontrou a pedra removida. E Jesus não estava lá. Foi, avisou os discípulos e voltaram para verificar, mas ele não estava lá. Maria, chorando, viu 2 anjos que disseram: por que procuras viventes entre os mortos? A pedra removida significa que ele ressuscitou, mas também tinha um lenço dobrado, que também significa que ele voltaria para buscar os seus escolhidos, eu, você e nós. Essa é a nossa esperança, a pedra removida e o túmulo vazio. Essa é a meditação do dia de hoje, a pedra removida. Nessa meditação, nós falamos que um túmulo, ele era lacrado, fechado com uma pedra. Nessa meditação nós falamos que em alguns momentos da nossa vida, algumas dificuldades, alguns problemas, quando resolvido, nós colocamos uma pedra para que aqueles problemas fiquem guardados naquele local e não saia mais para incomodar.
Mas também falamos que Jesus, ele chega na aldeia onde morava os seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro havia falecido há 4 dias. Estava lá no túmulo, já em estado de putrefação, cheirando mal, e uma pedra impedia que alguém entrasse e olhasse o que existia ali. E lá não existia nada, apenas morte. Mas Jesus pede para tirar aquela pedra, e no 4º dia, aquele homem que estava em estado de putrefação, podridão, ele restaura a tua vida e traz para fora, para o convívio da sua família. Mas também diz que esse próprio Jesus foi morto, condenado injustamente, sem nada a dever, e seu corpo também foi colocado num túmulo e lacrado com uma pedra. E no 3º dia, Maria Madalena vai até o sepulcro, e chegando lá vê a pedra removida, e o Jesus que era para estar lá também não estava lá. Ele já havia ressuscitado. A palavra que eu quero deixar para nós finalizarmos essa meditação é no Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, que diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, vô-lo não teria dito, vou preparar o lugar. Verso 3, e se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, também vós estejais. Então esta palavra, para nós finalizarmos esta meditação, é a pedra removida do túmulo onde foi sepultado o corpo de Jesus. No 3º dia, ele ressuscitou e está à destra do Pai. E a nossa casa, a nossa morada, ele já tem preparado lá. Mas aquele lenço que significa que ele voltaria, isso é uma realidade, porque o verso 3 que eu li diz: se eu for e vos preparar um lugar. Então esse Jesus que ali estava sepultado naquele túmulo, a pedra estava removida, ele já tinha ido para o Pai. Cumpre-se este verso: se eu for. Então Jesus, ele foi ao Pai, e o lugar nosso já está preparado, e ele diz assim: se eu for e preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós também estejais. Então esse Jesus que morreu injustamente, esse Jesus que foi crucificado entre 2 malfeitores, esse Jesus que no 3º dia a pedra já estava removida porque ele ressuscitou, ele irá retornar, ele irá voltar para buscar os seus escolhidos. Mas a pergunta que eu quero deixar desta meditação: quem são os seus escolhidos? Os seus escolhidos são aqueles que fazem a vontade do Pai, aquele que serve a ele com retidão e com verdade, aquele que os adoram em espírito e em verdade. E eu quero dizer algo para você: aproveite neste dia de hoje, faça uma meditação sobre a tua vida e passe para esse grupo escolhido, esse grupo que vai morar no céu, esse grupo a qual, quando Jesus retornar, aleluia, a esta casa novamente, a esta terra, ele virá buscar este povo escolhido. Queira Deus que a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela esteja, aleluia, incluído neste povo que ele veio buscar. Que você possa meditar nesta palavra. Deus abençoe a tua vida.